Vamos lá, pessoal, vamos retornar ao nosso estudo acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais, tá? Lei 13.022 de 2014. Senhores, nós vencemos aí o artigo 5º, né, dessa lei que trata ali das competências gerais das guardas municipais, trabalhamos um por um, tá? E agora nós vamos trabalhar a partir do artigo 6º, ok? Então, olha só, senhores, o artigo 6º ele é bem tranquilo, né? Ele faz uma remissão ali ao que a Constituição já fala pra gente, né? Onde o município pode, cuidado, o município pode criar por lei. Por que é criado por lei? Porque eu estou criando sua guarda municipal, né? A guarda municipal é um órgão, senhores, e órgãos, né, são criados por lei e extintos por lei. Então, o município pode. Cuidado, senhores, a banca pode colocar que o município deverá. Tá errado. O município ele tem a faculdade, ele tem a discricionariedade de decidir se é oportuno e conveniente criar sua respectiva guarda municipal. A tendência no Brasil é que criem guardas municipais em todos os municípios, tá? Mas o texto aqui, tanto legal como constitucional, deixa bem claro que é uma faculdade, uma possibilidade. A decisão é do próprio município. Então o município pode criar, por lei, por se tratar de órgão, a sua guarda municipal. Agora, cuidado, o que cai em prova de verdade, senhores, é isso aqui, ó, parágrafo único. Atenção. Senhores, a guarda municipal, ela não é um órgão municipal? Então a guarda municipal ela está subordinada ao chefe do poder executivo municipal. Vamos entender isso aqui, tá? Para não restar nenhuma dúvida. Senhores, olha só. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que se você for analisar o artigo 144 da Constituição Federal, que trata ali da segurança pública, você vai ver que são órgãos de segurança pública a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares e as polícias penais. Esses são órgãos de segurança pública. Aí, cuidado, vem uma grande dúvida. Professor, e as polícias legislativas, né? Polícia Legislativa da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas, né? E etc. Cuidado, as polícias legislativas não são órgãos de segurança pública, tá ok? Aí, por que eu tô falando isso? Olha só, todos esses órgãos aqui, todos, eles são órgãos que compõem o poder executivo, seja da União, no caso da Polícia Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal, seja dos estados, tá? Como ocorre com corpos de bombeiros militares, polícias civis e polícias militares. A Polícia Penal pode ser estadual, né? Ou então ela pode ser federal também, tá? Então, o que interessa é todos esses órgãos, eles são órgãos do poder executivo. Peraí, professor, peraí que eu vi que a Polícia Federal e a Polícia Civil, elas exercem, né, a atividade de polícia judiciária. Ei, não confunda. Exercer a função de polícia judiciária não significa que a Polícia Federal ou a Polícia Civil, elas integram o poder judiciário. Polícia Federal e Polícia Civil, elas exercem atividade de investigação e por isso elas são consideradas, né, polícias judiciárias, mas elas não integram o poder judiciário, tá? Ok? Não confunda isso. Todas as polícias fazem parte do quê? São órgãos que fazem parte do poder executivo, assim como as guardas municipais. Todos entenderam? Então o que acontece? Se a guarda municipal ela integra, ela faz parte do poder executivo do município, tá? Ela está subordinada a quem? Ao chefe do poder executivo do município, que é o prefeito. Olha só, senhores, presta atenção. Deixa eu trabalhar isso aqui com vocês. Eu tenho a União, eu tenho os estados membros, né? Eu tenho o Distrito Federal e eu tenho os municípios. Esses são os entes federados, né? Os entes que compõem a Federação Brasileira. O que acontece? No âmbito da União aqui, eu tenho como chefe do Poder Executivo o Presidente da República. No âmbito dos estados, eu tenho como chefe do Poder Executivo os governadores. No âmbito do DF, eu tenho como chefe do Poder Executivo o governador do Distrito Federal. E no âmbito dos municípios, eu tenho como chefe do Poder Executivo os prefeitos. Então, cuidado, tá? Como a Guarda Municipal integra, né? É um órgão que integra o Poder Executivo municipal, ela está subordinada a quem? Ao chefe do Poder Executivo municipal, ao prefeito. Tanto é que compete ao prefeito nomear, escolher ali, nomear, tá? O comandante da Guarda Municipal.
o subcomandante da Guarda Municipal, o superintendente da Guarda Municipal, tá ok? Beleza? A prova vai colocar para você que a Guarda Municipal está subordinada ao chefe do Poder Executivo Estadual, ao governador. Não, 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 tá? Ela está subordinada, tá, ao prefeito. Ah, ela está subordinada ao secretário de Segurança Pública Municipal. Dependendo da estrutura administrativa, sim, mas o que o Estatuto Geral deixa claro, que a subordinação maior, né, o chefe supremo ali, vamos dizer assim, das guardas municipais, é o prefeito. Até porque o secretário de Segurança Pública Municipal é escolhido pelo prefeito e está subordinado a ele, tá ok? Beleza? Marque isso aqui, tome cuidado. Beleza, vamos lá. O artigo 7º, eu quero que você tome cuidado, tá? O artigo 7º, assim, levando em consideração a banca verbena, tá? Eu acredito que não vá cobrar, porque não é o estilo da banca, mas nós vamos trabalhar aqui de forma aprofundada, tá? Vamos trabalhar de forma completa para eu garantir o gabarito na sua prova. Então, olha só, o artigo 7º, ele vai trazer, tá? O limite máximo de guardas municipais que eu posso ter, levando em consideração a população daquele município. Então, olha só, as guardas municipais não poderão ter efetivo superior. Primeiro ponto, se cair na sua prova, ele pode colocar aqui, não poderão ter efetivo mínimo, tá errado, tá? A lei ela não tá trazendo um efetivo mínimo, ela traz um efetivo, um limite, né, para o efetivo máximo, tá ok? Então olha só, você concorda comigo que eu tenho mais de 5 mil municípios no Brasil, senhores? Então, municípios com realidades completamente diferentes, municípios enormes, né, com a população maior que muitos países, tá? Mas eu também tenho municípios com uma população pequena. Então o que acontece? Olha o que o artigo 7º fala. As guardas municipais não poderão ter um efetivo superior, tá, a 0,4% da população daquele município, se o município tiver até 50 mil habitantes, tá? Então olha só, eu levo em consideração o que, senhores? Eu levo em consideração, tá, a população do município. Eu trouxe aqui um cálculo para mostrar para vocês. Olha só. Imagina que o município X ele tenha, né, 40 mil habitantes. Se ele tem 40 mil habitantes, o teto que eu vou aplicar para ele é o quê? É o de 0,4%. Né? Significa que eu não posso ter mais que 0,4% de 40 mil, tá, de guardas municipais. Então o máximo que eu consigo ter é 160 guardas municipais. E aí você vai fazendo o cálculo, tá ok? E aí vai, olha só. Se o município ele tem mais de 50 mil, porém menos de 500 mil habitantes, aí eu não posso ter mais que 0,3% da população desse município como guardas municipais, tá ok? Aí cuidado, ó, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1. Aqui o aluno se confunde e fala, cara, eu não entendi nada, professor. Olha só que interessante. Às vezes eu tenho aqui um município que ele muda, né? O município ele tende a crescer. Então ele muda a quantidade populacional e aí eu tenho um grande problema. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que esse município ele tenha 40 mil habitantes. Então ele tinha, né, a possibilidade de ter aqui, não é? 160 guardas. Não é isso? Beleza, beleza. Aí o que acontece? Olha só, deixa eu pegar aqui que eu fiz um cálculo aqui para ficar mais fácil para você entender. Beleza. Aí olha só. Aí o município, ele acabou, né, crescendo. Não é isso? Deixa eu ver, deixa eu só achar onde é que eu coloquei esse cálculo aqui, gente. Me desculpa, peraí. Cadê, meu Deus? Pronto, tá aqui, ó. Perdão. Então, olha só. Vamos colocar aqui, ó. Vou usar o exemplo que eu achei aqui. 48 mil habitantes é o que o município tem. Então, ele entra ainda, então ele não ultrapassou 50 mil. Até 50 mil é o limite de 0,4% desse número, que pode ser de guarda municipal, que vai dar 192 guardas. Aí o município cresceu. Passou um aninho ali, o município passou a ter 55 mil habitantes. Opa! Ele saiu dessa margem de até 0,4% e foi para 0,3%. O problema é que, né, eu já tenho, vamos colocar ali, já tenho
nomeados, já trabalhando 192, eu estou no limite, né? 192 guardas. Só que quando ele mudou para 55 mil habitantes, o município, ele passou a exigir ali, seguindo a lei, que ele tenha até 0,3% dessa população de guardas. E isso corresponde a 165 guardas municipais. Ué, e agora? Lascou. O município cresceu e eu só posso agora ter até 165 guardas. Porque o limite aqui, o quórum aqui, foi alterado. E aí, o que eu faço? Eu vou mandar embora guarda municipal, porque eu tava na risca, 192, agora eu só posso ter até 165. Não, você não vai por quê? Porque ele fala aqui, ó, se o município tem mais de 50 mil habitantes e menos de 500, né, eu vou ter no máximo 0,3%, né, de guardas conforme a população desse município, desde que o efetivo não seja inferior, desde que esse novo número aqui de 0,3% não seja menor que o disposto no inciso anterior. Então, o que acontece? Se o município cresceu, foi para 55 mil, pode deixar o 192, porque entra nessa exceçãozinha aqui. Todos entenderam? Beleza? E aí vai, ó. Se o município tem mais de 500 mil habitantes, aí o limite máximo é de 0,2% da população desse município, tá? De guardas municipais, desde que o efetivo, né, não seja inferior ao disposto no inciso anterior, tá bom? Beleza? Então assim, senhores, isso aqui não é o perfil da banca verbena, não é, tá? Ela não é muito de cobrar esse tipo de questão, mas você só tem que saber que existe um limite máximo não é mínimo, máximo estabelecido no Estatuto Geral das Guardas Municipais, tá? Estabelecendo ali conforme a população, tá? Essa porcentagem é conforme a população do município, estabelecendo aí o limite máximo de guardas, tá? Professor, e se houver a redução da população? E aí, como é que faz? Se houver a redução da população, né, daquele município, conforme o censo realizado pelo IBGE, é garantida a preservação, tá? Do efetivo que já era existente, tá bom? Beleza? Então fiquem tranquilos, tá? Beleza, senhores? Maravilha. Então, só para resumir aqui e não ficar dúvida, tá? Eu quero só que você entenda o seguinte, ó. O Estatuto Geral das Guardas Municipais, ele estabelece um limite máximo, não é mínimo. E ele faz o quê? Ele separa os municípios em 3 grupos. Municípios com até 50 mil, municípios que tenham acima de 50 mil, porém menos de 500 mil habitantes, e municípios com mais de 500 mil habitantes. Para municípios que eu tenho até 50 mil habitantes, o que eu faço? Eu estabeleço o limite de quanto? 0,4%. Então eu não posso ter mais que 0,4% da população desse município aqui, né, como guardas municipais. Se o município ele tem, por exemplo, 100 mil habitantes, se ele tem 100 mil habitantes, ele está entre 50 e 500. Né? Está acima de 50 mil, mas está menos de 500. Aí o critério é outro, é 0,3% do número de habitantes que aquele município tem. Tá? É o limite máximo que eu posso ter de guardas municipais. E por fim, se eu tenho um grande município, né, com mais de 500 mil habitantes, aí 0,2% do número de habitantes daquele município é o limite máximo de guardas municipais que eu posso ter. Beleza? Tranquilo? O que eu vou fazer aqui? Você pode esquecer na hora da prova e falar, caramba, eu acho que o estatuto ele estabeleceu foi o limite máximo ou limite mínimo? Limite máximo por quê, tá? Para que não seja utilizada a guarda municipal, tá? Pelo prefeito, não é isso? Que é o chefe do Poder Executivo, como um cabide ali de emprego e etc. E colocar ali um município com 1.000 habitantes tendo 400 guardas municipais. Ué, não tem lógica, quase a metade da população é guarda municipal. Então, por isso o estatuto estabelece o limite máximo, beleza? Maravilha, vamos lá. Senhores, cuidado. Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. O que é isso? Senhores, o que são municípios limítrofes? São municípios que estão aglomerados, um do ladinho do outro. Eu tenho um município, por exemplo, Goiânia, tá? Capital do estado de Goiás, né? É um município que que ao lado dele tem outro município chamado Aparecida de Goiânia, que é dividido por uma avenida. Então, assim, é colado um no outro. Então, o que acontece? O que fala o estatuto? Se o município é limítrofe, aquele município que divide, ele está coladinho um no outro, né? Cresceram tanto que
O sujeito mora do lado da rua, Goiânia, o outro mora do outro lado da rua, Aparecida, né? Já outro município. Quando os municípios eles vão crescendo, eles se juntam, acabam se juntando ali, ficando todo mundo apertadinho, né? Eu chamo de municípios limítrofes. E aí o que acontece? Nesse caso, é perfeitamente possível mediante consórcio público. E o que é um consórcio público? Tá? É uma associação feita entre os entes federados. Então, por exemplo, o município de Goiânia cria uma associação junto com o município de Aparecida de Goiânia, tá? E esses dois municípios, na verdade, agora eles constituem uma associação, um outro ente, tá? Essa associação, né, que é o consórcio, que foi criado através do consórcio público, tá? Ela pode utilizar reciprocamente, uma da outra, as guardas municipais. Então a Guarda Municipal de Goiânia, tá? Ela vai rodar também Aparecida, Aparecida também roda em Goiânia. Por quê? Porque na prática, graças ao crescimento ali do município, acaba que os municípios eles se juntaram praticamente, beleza? Então é perfeitamente possível, tá, o compartilhamento de guardas municipais de municípios diferentes, desde que os municípios sejam limítrofes e haja a realização de um consórcio público, tá, entre eles. Beleza? Maravilha, senhores. O artigo 9º ele fala o quê? A guarda municipal, ela é formada por servidores públicos integrantes de carreira única, tá? Então olha só, senhores, presta atenção. Eu não tenho carreiras diferentes. Eu não tenho, por exemplo, a Polícia Civil, você não tem carreiras diferentes? Delegado de polícia é uma carreira, agente de polícia é outra carreira, escrivão de polícia é outra carreira, papiloscopista é outra carreira, não é isso? Então cuidado, tá? Na Polícia Militar você tem a carreira de praça e você tem a carreira de oficiais, não é isso? Na Polícia Federal você tem carreira de delegado de Polícia Federal, escrivão de Polícia Federal, perito de Polícia Federal e assim vai. A Guarda Municipal não. A Guarda Municipal ela é o quê? Ela é composta por servidores públicos que integram uma carreira única. Guarda Municipal. Eu tenho funções de chefia como comandante, subcomandante e superintendente, mas são funções de chefia, tá? Não é uma carreira, tá ok? É um cargo, né? É uma função, não é isso? De confiança, cujo chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito, escolhe quem vai chefiar, quem vai liderar ali aquele órgão, tá? Mas eu quero que você entenda que a carreira da Guarda Municipal, ela é cargo único, tá? Só tem um cargo, qual? Guarda Municipal. Beleza? E são integradas ali por servidores públicos, beleza? Tá. E plano de cargos, tá? E salários, tá ok? Você tem uma carreira só, mas você tem níveis. Então, assim, o guarda municipal de classe 3, aí com o tempo ele passa para guarda municipal de classe 2, depois de um tempo ele vai para guarda municipal classe especial, por exemplo. Sem problema. Então tem plano de cargos, tem plano de salário, não é isso? Conforme disposto em lei municipal. Ou seja, quem vai definir qual é a estrutura, qual é o salário, é o município. Por quê? Porque a Guarda Municipal é um órgão municipal e quem define o salário e etc., o plano de cargos e etc., é o município, levando em consideração a realidade econômica daquele município. Porque eu tenho um município que tem uma receita muito grande, eu tenho um município que tem uma receita muito pequena. Então eu tenho que me adaptar. Você vai ter município aí que o guarda municipal ele recebe R$ 2.000 por mês. Você tem município que o guarda municipal recebe 7 mil, 8 mil reais por mês. Não é isso? De subsídio. Então esse plano ali, né? Esse plano de cargos, salários, etc., é determinado pela lei municipal, uma vez que a Guarda Municipal é um órgão do Poder Executivo municipal. Beleza? Maravilha. Senhores, atenção, marque o artigo 10, a banca verbena adora cobrar o artigo 10, tá? E você tem que tomar cuidado com alguns detalhes. Vamos lá. O artigo 10, ele vai falar dos requisitos básicos, dos requisitos mínimos básicos que o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ou seja, o que eu vou te ensinar aqui é aplicado para todas as guardas municipais, não importa o município do qual nós estejamos falando, tá? Os requisitos básicos para a investidura em cargo público na Guarda Municipal, tá? Estão estabelecidos aqui, eu vou falar de um por um com vocês. Só tome cuidado com o seguinte, tá? Quando eu falo de investidura em cargo público, eu tô falando o quê? Para que você se torne, né, guarda municipal, não é isso? Você tem que respeitar os requisitos, cumprir os requisitos que a lei estabelece. E o Estatuto Geral das Guardas, ele estabelece esses requisitos básicos aqui. Agora, atenção. Pode ser que lei municipal venha estabelecer outros requisitos?
Pode, está aqui no parágrafo único. Ó. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal, sem problema, tá? Mas o mínimo exigido é esse aqui previsto no artigo 10 pela Lei Federal 13.022, Estatuto Geral das Guardas Municipais. Quais são, então, professor, vamos direto ao ponto, para os requisitos básicos estabelecidos pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais? O primeiro deles é a nacionalidade brasileira. E eu quero que você tome cuidado com o seguinte, quando eu falo nacionalidade brasileira, a gente vai aprender esse direito constitucional, tá? Eu tenho dois tipos de nacionalidade. Eu tenho o brasileiro nato, tá? E eu tenho o brasileiro naturalizado. Isso eu vou aprofundar lá em direito constitucional com vocês. Mas quem é o brasileiro naturalizado? É um cara que ele era estrangeiro, tá? E através da manifestação de sua vontade, preenchidos os requisitos constitucionais, ele se tornou brasileiro, tá? É o estrangeiro que se tornou brasileiro, tá ok? Beleza. Só que aí o que acontece? O brasileiro nato não, ele já nasceu brasileiro, né? Beleza. A lei, ela estabeleceu o quê? É requisito para ser guarda municipal? Nacionalidade brasileira. Não especificou, né? Nato, naturalizado, até porque não poderia, tá ok? Você vai aprender constitucional comigo que não poderia uma lei estabelecer isso, só o texto constitucional. Então, senhores, o brasileiro nato ou naturalizado, tanto faz. É brasileiro, pode ser guarda municipal. O que eu não permito é o estrangeiro, aquele que nem é brasileiro nato nem naturalizado, ou seja, ele não tem nacionalidade brasileira, ser investido no cargo de guarda municipal. Então, beleza. Nacionalidade brasileira. Além disso, tá? São cumulativos requisitos. Além disso, eu tenho que estar em gozo dos meus direitos políticos. O que significa? Eu não posso ter sofrido a perda ou a suspensão dos meus direitos políticos. Tem que estar em pleno gozo, tá? Beleza? Além disso, eu tenho que estar quite com as minhas obrigações militares. Uai, já foi lá, se alistou direitinho, fez tudo bonitinho. Tem que estar quite com as obrigações militares e eleitorais, tá? E eleitorais, tá bom? Cuidado com o próximo, que é o que mais cai em prova. Nível médio completo de escolaridade, tá? A lei, tá? O Estatuto Geral das Guardas Municipais estabelece nível médio, tá? Como requisito para ser guarda municipal. A lei orgânica, tá? Que já está aí, né? Das polícias militares, né? De todo o Brasil, ela estabelece nível superior, tá bom? Mas para guarda municipal, nível médio completo. Bom? Idade mínima de 18 anos, não é? E aí entra a parte mais fácil, que é exatamente a parte que você vai comprovar, tá? Após a prova. Né? Você vai arrebentar, vai gabaritar lá a prova e você vai passar por etapas no concurso. Por quê? Porque são requisitos também para ser investido no cargo de guarda municipal, comprovar aptidão física, que você vai comprovar através de um teste de aptidão física, o famoso TAF. Você também são requisitos, a comprovação, né? Que você está em pleno gozo, tem aptidão mental e psicológica, isso vai ser atestado através do quê? Do famoso, né, teste psicotécnico, que você também vai realizar, tá? E também você tem que demonstrar aí a sua idoneidade moral, né, que é comprovada por investigação social e apresentação de certidões expedidas pelo Poder Judiciário, federal, estadual, distrital, beleza? Então aqui no final eu falo exatamente das etapas do concurso. Teste de aptidão física, psicotécnico, não é isso? E a investigação social que você vai ser submetido. Além disso, tem que ser brasileiro, tem que ter mais de 18 anos, nível médio de escolaridade, não é isso? Está quite com as suas obrigações militares e eleitorais e está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Beleza? Esses são os requisitos. Professor, mas peraí. No concurso aqui da Guarda Municipal de Valparaíso, né, a qual o senhor está estudando aí com a gente, está escrito lá no edital como requisito a obrigação de ter CNH. Pode, tá? Tem que ter ali CNH categoria B no mínimo, tal. Senhores, pode, desde que esteja previsto em lei municipal, tá ok? Se a lei municipal, foi criada uma lei lá no município de Valparaíso, estabelecendo que é exigência para ocupar o cargo de guarda municipal, ter CNH, não é isso? No mínimo na categoria B, tudo certo. Por quê? Porque o parágrafo 1 deixa claro que outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. O Estatuto Geral só traz esses requisitos básicos, beleza? Maravilha, senhores. Perfeito. Senhores, eu vou parar por aqui, tá? Volto no próximo bloco trabalhando com vocês aí a capacitação. E cuidado que aqui tem um pontinho que eu tenho certeza que vai ser cobrado na sua prova aí, tá? Para a Guarda Municipal do município de Valparaíso, realizado pelo Instituto Verbena, beleza? Aguardo você no próximo bloco.
tá dando continuidade ao nosso estudo acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Lei 13.022 de 2014. Até já!